Sempre que ouvir uma crítica, repare no crítico e depois, se for o caso, no que ele está dizendo. É que geralmente a crítica é só uma projeção no outro da sua própria frustração. A boca do amargurado costuma ser um esgoto a céu aberto. Basta se afastar. Essa belíssima reflexão é do Samerage. Veja, o que é que eu aprendi ao longo da minha vida sobre as críticas? Nós temos que separar, como tudo na vida, o joio do trigo. Quando a crítica vem de uma pessoa que gosta da gente, nós temos por obrigação refletir sobre a crítica. Se nós estamos recebendo uma crítica de um cliente, de um superior, de um colega de trabalho, nós temos por obrigação prestar atenção na crítica. Mas temos que entender o que está por trás dela. É definitivamente um desejo genuíno de contribuir com a evolução do outro, ou ela reflete pura e simplesmente a amargura que a própria pessoa que destilou a crítica vê nela própria? Reflita sobre isso e você sempre terá a possibilidade de se afastar dos esgotos que vivem por aí a céu aberto. Não é verdade? É uma decisão sua fazer isso. Por outro lado, a boa crítica, que é de alguém que você conhece ou de alguém que está no seu entorno, dentro da sua relação de amizade ou profissional, você precisa prestar atenção porque pode tirar bom proveito em determinadas ocasiões de uma crítica que possa estar sendo feita com o objetivo de contribuir para a sua evolução. Então, esteja atento e, como tudo na vida, saiba separar o joio do trigo. Seja seletivo a coisas que valem a pena e a outras coisas que você deve descartar no lixo. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. Mais uma frase para a gente refletir. Não temos mais o controle sobre o que passou. Não temos mais o controle sobre o que passou. Pelo que está por vir, nós temos. Pelo que está por vir, nós temos. Portanto, perdoe a si mesmo pelas escolhas que você fez quando não sabia que havia caminhos melhores para percorrer. Foque no que você pode fazer hoje, no que você pode fazer agora, para continuar a evoluir e crescer. O que passou, passou, tire as lições, tire as melhores reflexões, foque no amanhã. Mas para estar vislumbrando o amanhã, é preciso fazer as escolhas hoje que nos levarão para o amanhã que desejamos. Portanto, esteja ciente disso e foque no que é essencial para a sua caminhada. Bom, eu quero aproveitar esse vídeo também e trazer uma reflexão. Warren Buffett costuma repetir ao longo de sua evolução enquanto investidor de que a diversificação é uma proteção contra a ignorância, que ela não faz o menor sentido para quem sabe o que faz. Demorei para entender isso, mas quando entendi, passei a defender essa ideia. Invista em poucas e boas empresas. Esse é um mantra que eu repito e quem conhece o canal Viver de Renda já deve estar acostumado a me ouvir repetir. Poucas e boas empresas, poucas e boas empresas. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa se concentrar. Se você for fazer um recorte, desde 1994, por exemplo, eu peguei uma linha do tempo, em 1994, essa visão do Warren Buffett já estava muito bem estabelecida, já estava muito bem definida. Ele concentrava em 1994 em poucas e boas empresas. Ele tinha, dentre as seu portfólio, ele tinha as seguintes empresas. Coca-Cola, tinha um investimento majoritário em Coca-Cola. 34%
do seu capital estava investido em Coca-Cola, 34%. Aí depois vinha a Gillette com 11,6%, vinha a ABC com 11,2%, a Geico com 11%, a American Express 7%, a Wells Fargo 6,5% e a Freddie Mac com 4,5%. Então veja que nestes únicos ativos aí que eu listei, ele tinha o grosso dos seus investimentos. Né? Se você somar a Coca-Cola com a Gillette, com a ABC, com a Geico, com a American Express, Wells Fargo, a Freddie Mac, você vai perceber que o Warren Buffett adotou uma estratégia de concentração, de concentrar boa parte do seu capital em poucos ativos. Poucos ativos. Por que será que ele faz isso? Qual a lógica disso? Comenta aqui se você consegue entender o porquê fazer isso. E olha que estamos falando de um bilionário, estamos falando do maior investidor em bolsa de valores de todos os tempos. Estamos falando de um comportamento recorrente. Lá em 1994 ele já agia dessa forma, não é? Lá em 1994 ele já agia com esse modus operandi. O que você acha disso? O que você pensa da estratégia de Warren Buffett? Comenta aqui. O que você acha dessa ideia de diversificação que ele tem, que é uma proteção contra a pessoa, contra o que você não sabe o que está fazendo, né? É isso mesmo que você acredita ou não? Você acha que é necessário diversificar mesmo? Fundos multimercados, FIIs, renda fixa? Como é que você enxerga essa dinâmica? Como é que você investe? Conta aqui pra gente ter essa interação e entender um pouquinho o seu perfil, entender o que você está fazendo, né? Entender como tem sido o seu comportamento. Eu gostaria de entender um pouco isso. Porque se a gente olhar para essa estratégia lá de 1994, mais de 80% do investimento do Warren Buffett estava em exatamente 7 empresas. Mais de 80% estava nas mãos de 7 empresas, não é? Mais de 80% em 7 empresas. O que parece isso para você? E ele mudou ao longo do tempo, aí a gente puxa agora um portfólio atualizado dele, do primeiro semestre de 22. Como está a carteira dele? A Coca-Cola foi substituída pela Apple do ponto de vista de participação. Assim como a Coca-Cola lá em 94 era majoritária, né? Agora a Apple se transformou em majoritária. 40% dos investimentos do Warren Buffett está na Apple. 40%. 10% no Bank of America. A Coca-Cola continua na carteira, representa 8,2%. A American Express também, 6,8%. A Chevron, 7,6%. A Occidental Petroleum, que o Buffett está comprando fortemente, 5,3%. A Kraft Foods, 4%. A Moody's, 2%. O US Bancorp, 1,8%. A Activision Blizzard, da área de games, 1,7%. A HP, 1,1%. Então, quando você olha de novo para o portfólio dele, você vê poucas e boas empresas. Poucas e boas empresas. Então, fortemente posicionado em Apple com 40%, uma única empresa, 40% do capital dele. Aí o pessoal diz, olha, não investe mais de 10% em uma única empresa, não investe mais de 20% de uma única empresa. E o Warren Buffett, 40%. Quem você deve prestar atenção? Os ditos especialistas de plantão ou observar o comportamento dos grandes investidores? Eu não tenho a menor dúvida que você deve observar sempre o comportamento dos grandes investidores. Esquece o pitaco dos analistas, porque muitos deles, se você for buscar a informação, talvez você se surpreenda que sequer investem em bolsa de valores. Sabia disso? Muitos analistas que falam sobre ações não investem em bolsa, porque acham arriscado.
Talvez você não saiba, mas fique sabendo, porque eu conheço vários que falam sobre ações e não investem em ações. Analistas de banco de corretora, entendeu? Que investem em fundos imobiliários, que investem em renda fixa, ou fundos de ações, fundos multimercados, né? Mas investir diretamente em ações são poucos, mas falam de ações todos os dias como se fossem profundos conhecedores desse universo. E aí você olha o Warren Buffett, 40% das ações, do dinheiro dele investido em uma única empresa, a Apple. E aí você soma a Apple com o Bank of America, isso vai para 50%, você põe a Coca-Cola, vai para 58%, põe a Chevron, aí a gente já vai para 65%, se botar o American Express, vamos para 72%, a Occidental Petroleum, vamos para 77%, põe a Kraft, chegamos a 81%, colocarmos a Moody's, 83%. Vamos parar aí, 83%. Em quantas empresas, Clóvis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 83% em 8 empresas. 83% em 8 empresas. Então, de novo, concentrado. Poucas e boas empresas. Ah, mas eu ouvi dizer que o Warren Buffett investe em mais de 200 empresas. Sim, 10% do capital dele ele pulveriza. 10% do capital dele ele pulveriza. E por que ele faz isso? Porque esse dinheiro ele joga pulverizado para brincar, vamos dizer assim, de garimpeiro. Para ver se de repente uma dessas ações revela uma grande jazida de riqueza, um grande filão de riqueza. Vai que uma destas aí é a nova Apple, vai que uma destas aí é uma nova Microsoft, entendeu? Então, por isso ele investe de forma pulverizada em algumas dezenas de empresas, para ver se dali pode sair uma futura gigante e que ele está pegando num estágio embrionário. É isso. Mas o grosso do capital dele, poucas e boas empresas. Era assim em 1994, é assim hoje. A estratégia não mudou. Não mudou. Lá atrás, investia 30 e poucos por cento na Coca-Cola, 34%. Hoje, investe 40% na Apple. Então, veja, concentração. Só bolsa de valores. Só bolsa dos Estados Unidos. Poucas e boas empresas. Este é o Warren Buffett ao longo do tempo. Aí cabe a você decidir o que é que você faz. Qual será a sua estratégia? Eu já escolhi. A minha é seguir o exemplo, é seguir as estratégias que o Warren Buffett executa, porque deu certo para ele e eu me inspiro nessas lições. Funcionou certo para ele, eu acredito que possa dar certo para mim também. É a minha escolha. Você tem que ter a sua. Cada um tem que ter a sua. Pronto, simples. Agora, não fique à mercê de analista de banco, de corretora, muito menos das redes sociais, né? Da internet, da mídia. Não fique refém dessa turma. Não tome suas decisões baseadas nesse burburinho, nesse barulho do ambiente virtual ou do ambiente midiático, vamos dizer assim. Olha, uma pergunta, uma reflexão, na verdade. O iPhone 14 está sendo lançado pela Apple, ainda não está à venda no Brasil, mas o preço máximo aqui pode ser por volta de R$ 15.500. R$ 15.500. E aí fica a pergunta, você compraria um celular de R$ 15.500, né? Essa é a pergunta. Muitos vão comprar, não é pouca gente. A Apple nos Estados Unidos já é responsável pela venda de mais da metade dos aparelhos de celular. A Apple nos Estados Unidos já é responsável pela venda de mais da metade dos aparelhos de celulares. Entendeu? Então, veja a presença que ela já adquiriu em solo americano. Eu estava vendo, entre os muitos comentários sobre o preço do celular da Apple aqui no Brasil,
E uma educadora financeira, a Carol Stange, ela disse o seguinte: antes de você analisar se você vai comprar ou não, você precisa ponderar sobre se o seu desejo é essencial ou se ele é supérfluo. Então essa é a melhor resposta, quer dizer, qual a necessidade que você tem em ter este aparelho por este preço? Existe uma necessidade real para você tê-lo? Ele lhe oferece coisas que nenhum outro lhe oferece? Você precisa de um aparelho desse porte, dessa envergadura? Essa é a pergunta que você tem que responder. Se sim, faz sentido você ter. Né? Se sim, faz sentido você ter. Uma outra questão é saber se você pode, porque uma coisa é, sim, eu preciso, faz sentido para mim, aí a outra pergunta é, você pode pagar isso por ele? Esse dinheiro poderia estar melhor aplicado em outra coisa? Essa é uma outra pergunta que você precisa responder. Porque o consumo, o brasileiro não tem educação financeira, então ele não sabe lidar muito bem com essa questão do consumo. O consumo precisa ser feito de forma consciente, de forma planejada. Então não adianta você comprar por impulso. A compra por impulso é a pior possível, né? Então você precisa de fato ter essa reflexão se o que você está querendo você precisa ou é apenas um desejo. Porque se a coisa é supérflua, esquece, abra mão. Concentre nas coisas essenciais, nas coisas que são fundamentais, que vão agregar algo para você. Aí sim, tem que ser o seu foco. E aí você se afasta e descarta as compras supérfluas que não têm sentido, ok? Reflita sobre isso. Eu acho que é uma coisa importante para consolidar uma inteligência financeira e sofisticar mais, vamos dizer assim, a sua tomada de decisão. Olha, há 6 anos a Microsoft comprou o LinkedIn. À época, a Microsoft pagou 26 bilhões de dólares. 26 bilhões de dólares. O CEO da empresa, há 6 anos atrás, já era o Satya Nadella. E ele disse, o objetivo da Microsoft é empoderar cada pessoa e organização para realizar mais. Então fica essa questão, né? 6 anos depois, valeu ou não valeu a pena a compra do LinkedIn? Em fevereiro de 2014, o Satya Nadella ele foi anunciado como CEO da Microsoft. A companhia havia sido tocada até o ano 2000 pelo seu criador e acionista majoritário Bill Gates. E depois ele transferiu o bastão para Steve Ballmer, que apesar de não ter sido fundador, tinha status de tal, segundo o próprio Satya Nadella. Tratava-se então de uma importante transição para a gigante de tecnologia. Ballmer cometeu uma série de erros, desde menosprezar o surgimento dos smartphones, até tentativas equivocadas de entrar no espaço de produção de hardware, bem fora do escopo da empresa. O último erro foi significativo, tanto financeiramente quanto para a reputação da Microsoft. Ballmer comprou a finlandesa Nokia por quase 8 bilhões de dólares, logo antes de entregar o cargo. Uma aquisição que teve seu valor reduzido a 0 no balanço da empresa menos de 2 anos depois. Quando Nadella anunciou a compra do LinkedIn, que é uma rede social para profissionais, em 2016 por cerca de 26 bilhões de dólares, o movimento foi visto como aos olhos pelo mercado. Muitos investidores e analistas temiam que fosse uma repetição da decisão equivocada tomada no final do seu período pelo Steve Ballmer.
O histórico desastroso da Microsoft com fusões e aquisições vinha contribuindo para isso. Ademais, o recém-apontado CEO ainda era recebido com um certo ceticismo por muitos agentes de mercado. Esses nossos agentes de mercado. Lá eles têm os deles também, viu? Não é só no Brasil que nós temos os nossos, lá eles têm os deles também. A perspectiva de que teria que, além de endereçar os problemas centrais mais graves da Microsoft, digerir e integrar uma aquisição de grande porte como o LinkedIn, foi justamente o ponto de questionamento do mercado. Nadella escolheu o LinkedIn também por contar com dois executivos fundamentais, Reid Hoffman e Jeff Weiner. O primeiro foi o cofundador da empresa e atuava como presidente do seu conselho, além de ter uma carreira extensa e bem-sucedida no Vale do Silício. Chegou a participar do início do PayPal, primeiro como membro do conselho e depois como um executivo de operações. Hoffman era e ainda é um nome muito respeitado no setor de tecnologia e aproximação com Nadella, especialmente com sua entrada no conselho da Microsoft, serviu como um endosso à gestão do então novo CEO da Microsoft. O segundo, Jeff Weiner, era CEO do LinkedIn. O executivo tinha trabalhado no Yahoo no início dos anos 2000 e em 2008 ingressou na empresa como presidente interino. Ele, ao lado de Hoffman, foi responsável pela transformação da empresa, que tinha 338 funcionários em 2008 e passou a ter 10 mil em 2016. A base de membros do LinkedIn saiu de 38 milhões para mais de 433 milhões no mesmo período. Nadella entendeu que o melhor caminho para extrair valor dessa compra seria deixar o Weiner e Hoffman continuarem o trabalho que estavam fazendo, já que vinham executando bem, desta vez com todo o suporte financeiro e tecnológico da Microsoft, que estaria por trás apoiando a empresa. Esse modelo está dando certo. Essa é a constatação que a gente chega, olhando 6 anos depois. Esse modelo está dando certo. Sob o comando de Weiner e supervisão de Nadella e da Microsoft, o LinkedIn teve um ganho de escala que vem sendo refletido na geração de receitas, né? Se você pegar em 2012, a receita do LinkedIn era de $1 bilhão. Em 2010, ela era de $200 milhões. Em 2010, $200 milhões. Em 2011, foi para $500 milhões. Já em 2012, chegou pela primeira vez na casa do bilhão, ficou a receita de $1 bilhão. Aí essa receita foi evoluindo ano após ano, né? Então, 2013 foi para 1,5 bi de dólares. Em 2014, 2,2 bi de dólares. 2015 chegou a 3 bi de dólares. 2016, 3,7 bi de dólares. 2017, 4,5 bi de dólares. 2018, 6 bi de dólares. 2019, 7 bilhões e meio de dólares de receita LinkedIn. 2020, 8,8 bilhões de dólares e agora 2021 fechou com 12,2 bilhões de dólares. Vamos lembrar, hein? 2010 a receita do LinkedIn era de 200 milhões de dólares. Em 2021, 12,2 bilhões de dólares. Então percebam o crescimento escandaloso das receitas, né? Escandaloso. E se você pega o recorte de 2016, que foi quando a Microsoft comprou o LinkedIn, a receita na época era de 3,7 bi de dólares. 3,7 bi de dólares. E hoje, 6 anos depois, 12,2 bi de dólares. Saiu de 3,7 para 12 bi, né? Em 2021. Então,
muito positivo. O Weiner, em 2020, passou o cargo de CEO para Ryan Roslansky, um veterano com 11 anos de casa, e assumiu o papel de Executive Chairman. Apesar da impressionante trajetória de crescimento da receita, a plataforma ainda não gera lucro, desafio que agora cabe a Roslansky. E é nesse ponto que está embaixo do guarda-chuva da Microsoft, é extremamente benéfico. Então veja, mesmo com toda essa receita, o LinkedIn ainda não gera lucro. Então veja que a lógica de muitas empresas de tecnologia é performar durante um bom par de anos, durante muitos anos, trabalhando no negativo, porque são investimentos, às vezes, de longuíssimo prazo. São investimentos, às vezes, de longuíssimo prazo. Então, esteja atento a entender essas nuances de determinados mercados, de determinados setores, mesmo a gente vendo aqui uma receita excepcional, né? Uma receita excepcional. A geração de caixa e lucro das outras divisões da companhia, muito maiores, mais do que sustentam o nível geral da rentabilidade. Isso permite, então, um contínuo investimento no LinkedIn a despeito da ausência de lucro. Então, outros negócios acabam sustentando este negócio que ainda não está gerando lucro. A rede tem as seguintes formas de gerar receita: a venda de assinaturas, que é a assinatura premium, a venda de espaço na plataforma para anunciantes, que é a parte aí de marketing, e os serviços de recrutamento, né, que também atende aí demandas empresariais. Em paralelo, a empresa ainda gera receita via duas outras divisões: a parte de Learning Solutions, que é uma plataforma educacional que oferece cursos que podem ser adicionados aos perfis dos usuários, e a Sales Solutions, que faz parte do Premium Subscriptions, que são ferramentas para vendedores fazerem network e assim elevarem suas vendas. A Microsoft não fornece números da receita por produto do LinkedIn. É difícil, portanto, determinar com precisão qual a monetização por usuário da plataforma, mas podemos estimá-la. Com os dados de 2016, de quando a empresa operava de maneira independente, o LinkedIn gerava cerca de 18% do total de suas receitas via divisão de Marketing Solutions. Outros 17% eram provenientes das assinaturas Premium e os 65% restantes eram atribuídos ao segmento de Talent Solutions, que englobava o segmento de Learning Solutions. Sabemos que no terceiro TRI do ano fiscal de 21, que foi encerrado em abril do ano passado, a divisão de anúncios gerou mais de 3 bilhões de dólares em receita nos últimos 12 meses, segundo Nadella informou em teleconferência dos resultados do trimestre. As receitas cresceram 60% no período e, como percentual do total, elas representaram 32%. Esse número, à época, fazia do negócio de anúncios da companhia maior que outros pares, como o Snap e o Pinterest. Assumindo que esse percentual se elevou para cerca de 35%, que é um percentual razoável, já que essa era uma divisão de maior crescimento que as demais, teríamos que as receitas dos negócios de ADS e do LinkedIn hoje devem estar próximas de 5 bilhões de dólares, na casa aí de 4,84 bilhões de dólares. Com isso, temos uma rubrica de receita de anúncios por usuário muito inferior a seus pares, se você for comparar com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter, com o Snapchat e com o YouTube ADS. Expandir o número de usuários é importante e a empresa vem investindo nisso. Hoje conta com quase o dobro dos membros desde que passou a integrar a Microsoft. Agora precisa endereçar a baixa monetização de sua base e melhorar sua posição competitiva no espaço de anúncios para caminhar em direção à geração de lucro. É importante ter em mente que contar com o LinkedIn no seu ecossistema vai além de simplesmente ter uma rede social que gera receitas e futuramente lucro para a Microsoft. Trata-se de fortalecer sua posição de empresa provedora de uma suíte completa de serviços para organizações profissionais. Enquanto gere uma companhia que agrega dados de mais de 850 milhões de profissionais pelo mundo, a Microsoft consegue extrair insights para melhor servir seus clientes, aprimorar suas ferramentas e, ultimamente, tornar-se indispensável para as instituições que servem.
Nadella foi claro quando assumiu o cargo de CEO. O objetivo da Microsoft é empoderar cada pessoa e organização para realizar mais. O LinkedIn está se provando importante para esse objetivo, e ainda que por enquanto não seja uma fonte de lucro. Então, ele está inserido dentro de uma estratégia do CEO da empresa. Entender o ambiente corporativo, entender essa dinâmica empresarial, entender as estratégicas, a visão do presidente, a lógica. Olha, tudo isso é necessário se você quer investir em bolsa de valores. Você precisa ter uma noção elementar, pelo menos, sobre gestão empresarial, sobre finanças e sobre contabilidade. Se você não tiver esse requisito mínimo necessário para entender as empresas e tomar decisão adequada para comprar as ações, vai ficar muito difícil, porque você não terá, vamos dizer assim, uma bússola para o seu voo na Bolsa de Valores. E voar às cegas é a pior decisão que você pode tomar, porque a tendência é que você se arrebente, a tendência é que você se machuque, e ao se machucar, você está se machucando financeiramente, vai doer bastante. Pode acreditar que isso já aconteceu comigo em 2008 e eu sei o quanto dói você se arrebentar na Bolsa de Valores. Eu não tenho a menor dúvida da dor que é isso, porque eu vivi na prática. Então, aqui a gente criou o canal com esse propósito de ajudar para que vocês não cometam os erros que eu cometi no passado. Se eu puder contribuir nesse sentido de alertá-los e de orientá-los para que façam diferente, ficarei muito feliz. Como é a Oi pós-recuperação judicial? Como é a Oi pós-recuperação judicial? Vamos refletir um pouquinho sobre isso nesse momento agora do vídeo. Olha, se você for olhar a Oi de 2016 e comparar com a Oi agora do pós-recuperação judicial, a gente vê algumas métricas bastante interessantes. Lá atrás, em 2016, a Oi tinha uma receita líquida de 26 bilhões de reais. Agora, na saída da recuperação judicial, a Oi vai estar com uma receita líquida de 10 bilhões de reais. O EBITDA de 2016 era de 7,7 bilhões de reais. A da Oi agora é de 2 bilhões de reais. A margem EBITDA em 2016 era de 30%, agora 20%. Então, isso são algumas métricas interessantes para você analisar. A dívida líquida, lá atrás, em 2016, era de 40,3 bi, a dívida líquida, 40,3 bi. Atualmente, 16 bi. Essa é a mudança. Com relação aos clientes de banda larga, o que é que nós temos? Quando você olha a banda larga em cobre, que era a banda larga que a empresa tinha no passado, né? Você, olhando para esse recorte, você tinha 5,2 milhões de clientes lá atrás, 5,2 milhões de clientes. Olhando hoje, você tem uma empresa que trabalha aí com 7,3 milhões de unidades geradoras de receita. 7,3 milhões de unidades geradoras de receita. Isso considerando pessoas físicas e ambiente corporativo e utilizando fibra ótica. Pessoas físicas e ambiente corporativo e utilizando fibra ótica. A empresa se reposicionou, né? E o que esperar do Brasil, que não é só a Oi que está se transformando, o Brasil também está se transformando, aquela internet de cobre está desaparecendo, e vamos ter a prevalência da conectividade por fibra ótica. E agora ainda temos o 5G entrando nas principais capitais do país e depois, rapidamente, o país todo terá o 5G. E o que esperar disso, porque esse 5G também demanda de fibra ótica interconectando suas antenas. O que esperar? Olha, o que nós podemos já dizer é que vai acontecer no país uma universalização da fibra ótica, da conectividade.
né? A gente vai ter aí uma expansão acelerada. No passado, nós tivemos esse fenômeno com a universalização da telefonia fixa e celular. E o que nós vamos assistir agora vai ser a universalização da internet, que tenderá, nos próximos anos, a crescer de forma acelerada, né? A expectativa é que dos cerca de 90 milhões de domicílios que existem atualmente no país, entre residências e negócios, pelo menos 63 milhões, de 90 milhões tenham acesso à fibra ótica até 2025. Isso é um número enorme, isso é um número impactante. 63 milhões de domicílios de 90 milhões existentes tenham acesso à fibra ótica até 2025. Quem vai liderar esse processo? A Telefônica Vivo e a Oi Vital. São elas que vão liderar este processo. Essa estimativa leva em consideração as projeções já conhecidas, feitas tanto pela Vital como pela Telefônica Vivo. A Telefônica Vivo, né, tem um foco predominante, vamos dizer assim, em São Paulo, e já tem uma rede de fibra que chega a 21 milhões de casas. Já tem uma rede de fibra que chega a 21 milhões de casas. O Brasil tem hoje 42 milhões de domicílios com serviço de banda larga contratado. Desse total, 26 milhões são fibra ótica. Isso são dados da Anatel divulgados. Em densidade demográfica, isso significa menos de 20 acessos a cada 100 mil habitantes. Muito inferior a Hong Kong, por exemplo, que é 36 o índice de acesso, né? Isso há 5 anos atrás. 36% de acesso em Hong Kong há 5 anos atrás, né? Então, o espaço de crescimento está posto, o espaço aí enorme. A Telefônica Vivo e a Vital e Oi vão ter aí uma avenida de crescimento pela frente. São as empresas mais bem posicionadas e eu diria que Oi Vital está mais capitalizada do que a Telefônica Vivo. A Vital e a Oi está mais capitalizada do que a Telefônica Vivo. Mas ambas estão disputando o mercado, estão disputando o primeiro lugar, tanto em casas passadas como em casas conectadas. Claro que hoje, quando você olha para a banda larga e puxa também a velha internet de cobre, quando você dá o recorte do que é de mais de 9 milhões de clientes que a Claro tem, quando você dá o recorte de fibra ótica, isso cai para 750 mil assinantes, então é muito pouco. É irrelevante hoje o posicionamento da Claro quando a gente dá o recorte de fibra ótica, né? Então, hoje o Brasil conta com, aí, vamos dizer, muitos pequenos provedores. Esses pequenos provedores estarão passando por um processo de consolidação, já estão passando, eu chamo a atenção disso desde o ano passado, né? E isso tende a se acelerar porque há uma necessidade. Há uma necessidade das grandes, Vivo, Telefônica, Oi e Vital, de acelerarem as aquisições para expandir tanto as casas passadas como as casas conectadas e acelerar este processo. A própria questão dos postes é uma limitação para passar cabos de fibra ótica e você tem que adquirir empresas se quiser ocupar os postes. Então isso tende a ser um processo de acelerada consolidação aí nos próximos 24 meses. Estaremos tomando aí conhecimento disso. Já temos hoje 2 grandes, médias empresas sendo vendidas, né? Temos a Aloha, que é a antiga EB Fibra, do Fundo de Investimentos do Pedro Parente, que foi presidente da Petrobras, e temos a Vero, que é da 20 Partners, que também está à venda. Então temos já hoje 2 médias empresas, resultado direto já da consolidação. Eles saíram comprando várias e várias empresas, se tornaram médias, e aí agora estão aí, vamos dizer assim, no balcão de mercado, né, para que sejam adquiridas por um grande concorrente, por um grande player, né? E é isso que a gente vai estar verificando nos próximos meses. Vamos acompanhar, mas de novo, importante, estudar as empresas. Se você não conhece o que você está querendo investir, não invista. Você só pode investir no que você conhece. Essa é uma decisão inteligente e sábia.
Portanto, não desperdice o seu dinheiro na bolsa se você não sabe o que está acontecendo e se você não sabe o que está fazendo. Por fim, neste vídeo fica a reflexão. A vida do homem é feita de etapas. Como as do ano são divididas em estações. Há beleza especial em cada fase e tem finalidade própria a cada ocasião. Mudam-se as cores, passam os perfumes, vão-se os ritmos e ficam as lições. Este pensamento é de Divaldo Franco. Reflita sobre isso, né? Cada momento, cada fase, cada importância, cada lição. Não desperdice. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.